Gostaríamos de agradecer a presença de todos os veículos de imprensa que nos honram com sua presença aqui na Câmara. Cumprimentar a todos, agradecer a presença da senadora Simone, que muito nos honra, do nosso primeiro suplente Celso Daulago Rodrigues, do deputado Eduardo Rocha, do deputado Renato Câmara, dos vereadores Olavo, Juarez, da vereadora Daniela, segunda secretária aqui do nosso parlamento. Dizer que para nós, senadora, é uma honra recebê-la, né? Nós estivemos juntos na campanha de 2014, né? Boa parte dos vereadores aqui participaram daquela reunião na casa do senhor Celso Daulago, em que nós afiançamos o compromisso de contribuir com a sua eleição e somos bem-sucedidos. A senhora tem honrado Mato Grosso do Sul. Essa semana foi divulgada a nova lista do DIAP, a senhora continua como uma das cabeças do Congresso, o que muito nos orgulha aqui em Mato Grosso do Sul. Então, gostaríamos de, antes de passar para a imprensa, ouvir rapidamente a senadora Simone, depois abrir para os veículos de imprensa que possam fazer os questionamentos acerca do anúncio que ela fará. Acho que antes também, rapidamente, poderíamos ouvir o deputado Renato. Não precisa? Então... Bom, boa noite a todas e a todos. É um prazer mais uma vez estar aqui em Dourados, ao lado do meu grande parceiro, o senador que foi fundamental para o sucesso da nossa campanha, nosso suplente, Celso. Em nome do Celso, eu quero cumprimentar toda a imprensa, em nome do Alain, presidente da Câmara, Daniela, Olavo e Juarez. Eu gostaria de cumprimentar todos os vereadores da Câmara Municipal de Dourados. Renatinho, obrigada por... O Renato é aquele que puxa a minha orelha sempre, sabe, gente? Você não vai nunca a Dourados. Eu escuto muito isso em tudo quanto é lugar, inclusive minha cidade natal. Você não vem nunca mais Três Lagoas, você nos abandonou. Quando eu cheguei em Brasília, eu percebi que ou a gente fazia diferença ou a gente seria mais um. E até talvez assim, pelo fato de vir de um estado como Mato Grosso do Sul, tudo fica mais difícil em Brasília. Mulher, sou mato-grossense, eu me dediquei de corpo e alma. Eu falei, eu tenho dois compromissos na minha vida. Eu tenho que honrar as mulheres do meu estado, porque somos tão poucas na vida pública, e tenho que honrar a memória do meu pai, porque afinal ele um dia sentou na cadeira de presidente do Senado. E eu trabalhei feito uma louca. Então foram os 2 primeiros anos assim que eu não via minha família, não via minhas filhas, eu não andava para nenhum lugar. Só que eu acho que isso trouxe bons frutos. Onde eu vou, eu digo o seguinte, olha, eu vou pouco nos lugares, mas quando eu vou é para mostrar resultado. Hoje a gente é uma referência, graças a Deus, em Brasília. O maior prêmio do Congresso Nacional, que é o parlamentar mais bem avaliado, eu ganhei no ano de 2016, de 600 parlamentares, eu fui eleita a parlamentar mais influente, em 2019 da mesma forma, e isso é Mato Grosso do Sul, é o nosso estado que é reconhecido. Só que é mais do que isso, é que a hora que a gente precisa do dinheiro para trazer para o estado, as portas elas estão mais abertas. Quando a gente não é muito conhecido, a gente não tem nem a chave para abrir a porta em Brasília, essa que é a verdade. Quando a gente é conhecido, relativamente conhecido, a gente tem que abrir e ainda tem que empurrar a porta, porque às vezes quando ela fica meio que emperrada. Quando a gente tem um pouco mais de influência, eu cheguei na presidência da comissão mais importante do Senado, a primeira mulher a presidir a comissão, tudo fica mais fácil. Há 30 dias atrás eu estive em Brasília, o Renato me cobrou muito isso, o Celso me ligou, preciso falar com você, nós estamos numa pandemia, Dourados agora é o olho do furacão, né? Juarez também nos acionou, a bancada do MDB, e eu peguei um carro com meu marido, o Eduardo, eu falei, então me leva, porque eu não vou pegar o avião, eu tenho filhas, meninas, né, adolescentes, eu falei assim, tenho minha mãe, nós fomos de carro, eu fui recebida por 4 ministros no mesmo dia. Eu falei com o ministro Paulo Guedes, da Economia, falei, ministro, eu preciso de recurso, que o senhor libere o recurso de Mato Grosso do Sul para a Covid. Ele me deu autorização, fomos falar com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, fomos muito bem recebidos, e aí houve um acordo lá de que sairia alguns recursos para os parlamentares, em função
de nós termos aprovado recursos para a Covid no Senado. E para nós coube, a gente conseguiu quase 30 milhões de reais. O que eu fiz? Ao invés de atender Campo Grande, eu não coloquei um centavo em Campo Grande desse recurso. E a minha preocupação, eu que sou do interior como vocês, é como é que um paciente de Covid, faltando ar, vai entrar numa ambulância do SAMU para ir na capital, se a gente tem hospitais regionais. Aí eu liguei para o Renato falou assim, Simone, aqui tem condições, comporta, nós precisamos. E aí eu dividi por cidades polos. Então, as 2 cidades que receberam 5 milhões, foi Três Lagoas para atender toda a região, Dourados para atender toda a região. E ainda assim, eu tive cuidado aqui especificamente na região de Dourados, porque são muito mais municípios, Celso, de também colocar recursos nos municípios próximos. Então, o Carapó vai receber 1 milhão, Fátima do Sul vai receber 420 mil, Rio Brilhante vai receber 1 milhão. Para quê? Para também não congestionar os hospitais aqui. Esse recurso serve para tudo praticamente, né? Custeio, contratar médicos, contratar enfermeiros, para comprar medicamento, kit de proteção, respiradores, se ainda houver respiradores no mundo para comprar. Então, é uma forma de contribuir no momento que vocês mais precisam. Então, eu quero reforçar aqui, já agradecendo a oportunidade de poder estar aqui, que esta foi uma demanda, um pedido realmente do Celso, me ligou preocupado, do Renato, né, dos nossos vereadores. Então, assim, não poderia deixar de faltar com a cidade mais importante do interior do estado. Eu, para encerrar as minhas breves palavras, ou já não são tão breves assim, eu quero dizer o seguinte, nós estamos no olho do furacão, no que se refere à saúde pública, mas em relação à economia, infelizmente, tempos nebulosos ainda virão. O problema da pandemia, financeiramente falando, não é agora. Vai ser daqui 2, 3 meses. Nós vamos entrar num momento de recessão muito complicado. Hoje o IBGE deu um dado assustador. Pela primeira vez, desde que começou a fazer a pesquisa, seu Celso, desde que começou a fazer a pesquisa do IBGE, pela primeira vez, o Brasil tem mais desempregados do que empregados. Ou seja, daquelas pessoas acima de 16 anos que podem estar no mercado de trabalho, tira os menores, tira os aposentados. Daquelas pessoas que podem estar no mercado de trabalho, tem mais gente desempregada do que empregado. Nós temos 84 milhões de brasileiros empregados e 86 milhões de brasileiros desempregados. Então, vai vir uma onda de desemprego muito grande. A boa notícia, a gente tem que terminar com boa notícia, óbvio, é que o Centro-Oeste vai ser das regiões a menos atingida. Por quê? Porque ela depende do agronegócio. Olha a riqueza que vem do campo, como a região da Grande Dourados ela é rica e ela é forte, por mais que tenha vindo muita indústria da agroindústria. O que vai sustentar o país e onde o país menos vai sofrer com desemprego, com miséria e com problemas de economia, vão ser os municípios que dependam da agricultura e da pecuária. Eu quero deixar aqui para o presidente da casa, para depois passar um pouco do que a gente pôde contribuir. Obviamente, a gente contribui no orçamento com outros recursos, mas recursos específicos meus. Vou pular um pouco os anos, vou direto aqui 2017. 2017 tem, além do hospital regional, com uma emenda de bancada de 11 milhões, essa não conta, porque é com outros colegas, mas nós colocamos 2 milhões para a saúde e 600 mil para a infraestrutura em 2017, então foram 2 milhões e 600. 2018 tivemos problema ali na prefeitura com alguns empenhos, mas conseguimos empenhar 1 milhão para asfalto e drenagem. Temos ainda 700 mil de atenção básica da saúde para o ano de 2019, e aqui um pedido específico do Renatinho, ele pediu muito no ano de 2020, já está empenhado, aqui não está marcado, mas está empenhado, Renato, para o Hospital do Câncer, para custeio. Ele falou, olha, tem que ajudar o Hospital do Câncer, senão a gente vai perder a parceria com Barretos e tudo mais, então a gente colocou esse recurso, eu sei que não é muito, mas lembrando que a gente tem direito a 15 milhões por ano, desse, metade tem que ser com saúde, e sobra 5 milhões por ano com drenagem, né? E são 79 municípios em Mato Grosso do Sul. Na média, Dourados, disparadamente, foi um dos municípios que mais recebeu, não poderia ser diferente, porque, repito, é a cidade mais importante do interior do estado. Então, um pouquinho aí do nosso trabalho, estou à disposição de vocês. Muito obrigada. Obrigada. Senadora, o cerimonial traz a... Ah, sim.
Nesse momento nós vamos então abrir, pedir para o Henrique e para o Felipe coordenar aí junto com o pessoal da imprensa. Boa noite, Gisele Almeida, eu sou repórter do Dourados News. Senadora, vai haver algum mecanismo para avaliar onde que está sendo implementado esse dinheiro, onde está sendo implantado, perdão? O dinheiro, na realidade, ele teve que ir para a conta da prefeitura, todos, eu até perguntei se poderia ser fundo a fundo, mas já encaminhando direto para os hospitais, eles disseram que não. Como foi um recurso meio relâmpago, que vários parlamentares conseguiram, ele tem que ir para a prefeitura, mas o acordo com a prefeitura é que vá direto para o hospital. Eu não sei qual é o hospital referência hoje aqui para a Covid, porque cada região escolhe, não é em Campo Grande mesmo, mas eles escolheram o hospital regional para poder ser o foco, o centro de recebimento. Então, esse dinheiro vai para o hospital que é polo, mas nada impede que outros hospitais que estão atendendo o Covid-19 também recebam dinheiro. Ele não pode ser gasto pela prefeitura, ele vai ser gasto dentro do hospital. Você pode comprar remédio, kit, contratar profissionais para Covid, pode até qualificar os agentes de saúde, que é bom, porque a Covid ainda vai durar um pouquinho, então virão, infelizmente, outras epidemias, pandemias. Pode comprar leitos, enfim, o dinheiro é bem assim, é bem liberado. Agora, a prestação de contas, ela é rigorosa, isso não muda, continua tendo controle do Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União, Ministério Público em cima, tem que prestar contas do dinheiro depois em Brasília, senão fica inadimplente. Senhora, segundo a maior parte estão me informando aqui que aqui é o Hospital da Vida que está atendendo. E daí parte vai para o Hospital Santa Rita, para o evangélico e para o universitário. Mas parece-me que também os outros hospitais vão receber, porque também estão atendendo. O evangélico também está atendendo, o universitário. Então, Santa Rita, parece que uma parte também vai para eles. O dinheiro é de vocês, quer dizer, não somos nós, não sou eu que tenho que dizer para onde vai. Então, nesse aspecto, mas está bem conversadinho com a prefeitura. As prefeituras todas, sem exceção, entenderam que o momento é o dinheiro parar na mão do hospital. Tá? Obrigada, Gisele. Boa noite, Simone, eu posso te chamar assim, porque... me conhece, ele me viu nascer, então já imagina a idade dele, né? Desde criança, né? Muito amigo do seu pai, você sabe disso. Duas perguntas, uma como cidadão e outra como jornalista. Existe a possibilidade do Alcolumbre cumprir com você e você ser presidente do Senado dia 1º de janeiro? Não, ele está tentando aprovar uma PEC, uma emenda constitucional para garantir a reeleição. Tá. Né? Mas não existe, na mesma legislatura, a princípio, não pode. Ele vai tentar Supremo, vai tentar uma emenda constitucional. Então, mas também não significa que eu não vá tentar também. Não, né? porque... Eu sou boa de briga. Para ganhar ou para perder, eu não tenho medo de perder. Eu tenho medo de não ter coragem de enfrentar. E eu tenho coragem de enfrentar quando precisa, né? Não, eu acho que é a sua hora e pronto, na minha opinião, né? Enfim. Não, a outra é o tudo... seguinte, Simone. Também ninguém é candidato de si mesmo, né? A gente tem que ouvir os companheiros, ver, né? E, enfim, se tiver chance de Mato Grosso do Sul ter uma presidente do Senado, a gente vai enfrentar. Tá? Seu pai foi presidente da República, né? Por uns dias, né? Pois é. Outra coisa, enquanto senadora lá no Covil, vamos chamar assim, né? A pandemia, né? Porque muito se diz que é um vírus político, enfim. Qual é a sua opinião sobre o tratamento na primeira fase com kit Covid? A sua opinião do que você está vendo, do que você está assistindo, está ouvindo? Você fala não do kit, mas a forma como... Esse tratamento na primeira fase, como com nós hidroxicloroquina, com ivermectina, na primeira fase. Qual que é a sua opinião em relação à primeira fase do tratamento? É tão óbvio, né? Acho que isso é tão óbvio. A saúde pública no Brasil é responsabilidade de todos os entes, a coordenação geral é da União e a gestão são dos estados e municípios. Mas os estados e municípios tentaram fazer o dever de casa. O problema é que os estados e municípios, sem a coordenação geral do governo federal, sem o planejamento do governo federal, eles cada um tentaram desesperadamente salvar vidas, cada um saiu para um lado, cada um tentou fazer o seu melhor. Tem estados que eu tenho até dó, tem prefeitos, governadores que compraram respiradores, pagaram 5, 10 vezes mais,
respiradores que nem servem, mas o desespero era tão grande, achando que fosse se matar muito mais até do que está matando, que agora eles vão ter uma série de problemas com os tribunais de contas. Óbvio que os tribunais de contas vão ver também, e a gente vai ter que analisar a prestação de contas que a Gisele perguntou, sobre a ótica do momento, né? Sim. O momento que nós estamos vivendo, o remédio que custava R$30 passou a custar 90, porque faltou. Eu não posso exigir do prefeito, que comprou a 90, que ele seja responsabilizado se não tinha jeito, a não ser que ele superfaturou ou colocou no bolso. Então, tudo isso vai ser analisado. Mas, infelizmente, vocês sabem que eu sou uma senadora independente, ajudo o governo em tudo que eu posso, a ponto de falar, de fazer críticas construtivas, e sou mal interpretada por isso. Eu impeachmentei a Dilma e sou considerada por muitos do governo Bolsonaro como alguém de esquerda. Quer dizer, por quê? Porque eu faço críticas construtivas, ajudo o governo em tudo que eu posso, todos os projetos importantes e relevantes, mas isso me dá o direito de também falar quando o governo está errado. E ele realmente, infelizmente, polarizou, polemizou um assunto gravíssimo, que só a história um dia vai contar o erro que foi cometido em nome dessa polarização de querer ganhar uma narrativa. De uma forma muito resumida, não existe vida sem saúde, só que não existe vida digna sem emprego, sem trabalho. Então não é saúde ou economia, é saúde e economia. São dois lados da mesma moeda. Era isso que um presidente tinha que falar, era isso que os governadores tinham que falar, era isso que os prefeitos. Levantar a bandeira branca, falar que não tem cor partidária, aqui não tem PT, aqui não tem MDB, aqui não tem PSL, não tem PSDB, não tem nada. Aqui tem um país sofrendo com uma pandemia que vai causar um custo humanitário para nós sem precedentes. Eu sou uma das mais velhas aqui. Celso viu, há 30 anos atrás, a gente tinha 25 milhões de brasileiros que passavam fome. E a gente saber que isso pode voltar a ser uma realidade, depois de tanto que o seu Celso fez, de tanto que a gente trabalhou, vocês da imprensa trabalharam, fala, a gente voltar no século passado a enfrentar todas essas mazelas. Ninguém podia, eu acho que a classe política não podia ter errado como errou no início. Agora estamos tentando consertar. E a hidroxicloroquina, quem tem que dizer é o médico. Acho que ela ajuda sim. Mas ficou de tal sorte contaminado o processo, que uns não querem usar porque não são contra o presidente, os outros querem usar sem receita porque são a favor do presidente. Acho que é tudo um somatório. O médico é que tem que dizer, em determinado momento, se uma pessoa pode ou não pode tomar um remédio. Meu marido, se fosse tomar cloroquina, provavelmente ia falar para ele, para o médico, doutor, eu não gostaria que ele tomasse, porque ele tem pressão alta, né? Ele já está numa idade avantajada. Mas, enfim, ele tem uma pressão muito alta, histórico familiar, de problema de coração. Agora, minha pressão é baixa, meu histórico não é de problema de coração. Se o médico falasse, você vai ter que tomar hidroxicloroquina, eu tomaria. Então, acho que é muito de cada um. É esse o discurso correto, né? Mas, infelizmente, acho que isso é importante para a imprensa. Infelizmente, esse tipo de discurso que a sociedade não quer ouvir. Ela está polarizada, ela quer ouvir ou alguém atacar, ou alguém defender. Ninguém fala assim, gente, será que não dá para pegar o lado bom dos dois lados? Vamos torcer para que a pandemia traga um pouquinho de bom senso para todos nós. Última pergunta, tá? Eu perguntei isso justamente pelo seguinte, tem um tratado de Helsinki de 72, onde diz que o médico, mediante alguma coisa desconhecida, ele tenha direito de medicar alguma coisa que esteja fora do protocolo. Mas com a instalação do pânico e do medo no Brasil, o próprio médico, dentro da corrente médica, você vê que tem essas divisões, porque foi instalado pânico. Os médicos estão receosos, é verdade, não precisava disso, né? É verdade. Boa noite, senadora. Marcos Morandi, correspondente do Mídia Max aqui em Dourados. Sim. Acabei de ver o painel eletrônico ali na avenida. Sim. Muito bem-vinda aqui. Obrigada. Eu quero perguntar para a senhora, eu já estava mais ou menos na linha da pergunta dela aqui, a respeito da aplicação, né? Tem algum mecanismo assim um pouco mais eficaz para se saber o destino do dinheiro que está sendo trazido para Dourados? Nesse caso específico da pandemia, como ele não veio carimbado especificamente para custeio ou para investimento, ele está liberado, a fiscalização é a mesma, a única coisa é que a liberdade dos gestores ela é maior para
saber para onde vai aplicar. Então, por exemplo, o Hospital da Vida aqui pode precisar desse recurso para qualificar os profissionais de saúde, contratar médicos e enfermeiros. Quiser usar os 3 milhões que ele vai receber, eu não sei quanto que ele vai receber, eu não sei como é que está sendo feita a divisão aqui. Nisso, ele pode. Depois, obviamente, aquela prestação de contas, ele vai ter que encaminhar para Brasília. Vamos supor que ele não preste contas. Nunca mais recebe dinheiro público e as autoridades vão ser processadas. Continua igual. A única coisa é que eles vão ter liberdade para falar, olha, eu precisava de máscara, eu não precisava de dinheiro para comprar um SAMU, né? Eu não precisava de dinheiro para colocar gasolina no... que também não pode, é óbvio, a não ser que seja aquele veículo específico comprovado que ele só serviu para transportar passageiros para o Covid. Então, assim, eu não tenho muita preocupação em relação à fiscalização. De um modo geral, os hospitais públicos e beneficentes de Mato Grosso do Sul, quando a gente coloca dinheiro nos hospitais, raramente a gente tem problema. A gente tem problema de prestação de conta, até comum, mas é problema técnico. Olha, o documento tem que ser reenviado, faltou assinatura aqui, faltou cartório. Difícil hospital falsificar, superfaturar, normalmente já é beneficente, porque os hospitais são públicos, já não tem quase dinheiro para pagar mesmo, então, não sei, superfaturar é uma coisa mais difícil. Como o dinheiro todo é para o hospital, eu acho que nós não teríamos problema nenhum aqui em Dourados em relação a esse recurso, mas para isso tem vocês, a imprensa ficar de olho, vocês são um poder importante na fiscalização e controle do recurso, né? Certo. A outra coisa que eu quero perguntar para a senhora é a respeito, a senhora falou até no início aí da oratória da senhora, e eu estive olhando hoje, um pouco antes de vir para cá, a respeito do plano de renda, desse projeto aí que está sendo feito. Renda básica. Isso, que a senhora vai, da renda básica, que a senhora é a coordenadora, deve assumir aí a coordenação do Centro-Oeste, né? Isso. O que Dourados pode esperar, o que o Mato Grosso do Sul pode esperar desse plano de renda básica? Vocês podem me responder. Quando a gente tentou, o governo queria colocar R$200 e nós queríamos colocar 1.000, obviamente que a gente não ia aprovar com 1.000, e chegamos na média de R$500, e aí acabou o governo falando, não, eu consigo pagar R$600 por mês do Corona Voucher. Muita gente até achou muito, mas os R$600 foram o que permitiram que todo o comércio de Dourados, a princípio, todo, porque de cada 4, pelo menos um está fechando definitivamente. Poderia ser muito melhor, de cada 4, 2 poderiam fechar, seria 50% do comércio fechando no Brasil. O comércio só não fechou, supermercado, bar, loja de cama, mesa e banho, lojas de eletrodomésticos, de roupa, enfim, as fábricas só não pararam a produção, porque foi injetado na economia brasileira uma quantidade tão grande de dinheiro, que a ordem da Caixa é o seguinte, não saquem o dinheiro porque não tem moeda para pagar todo mundo. Vocês peguem esse cartão de vocês e paguem a conta de luz, a conta de água, paga o crediário, porque se for todo mundo pedir na boca de caixa dinheiro, não tem. É tanto dinheiro novo, que, salvo engano, em Mato Grosso do Sul, olha só, foi 1,5 bilhão em 3 meses. Vocês não têm noção o que é isso para uma economia privada gerar. Então, isso permitiu que o comércio não quebrasse e que a onda de desempregos não fosse maior ainda. Baseado nisso, e a sua pergunta é muito importante, vocês vão ouvir falar muito disso, inclusive da briga que nós vamos ter com o governo saudável, porque o governo também quer. Baseado nisso, tem uma frente suprapartidário, só não tem o PT, por alguma razão não quis participar, mas assim, todos os partidos de esquerda e de direita e de centro estão participando. Então tem o MDB, tem o DEM, o PSDB, tem até o PSOL, tem todos os partidos numa frente coordenada da renda básica. Nada mais é do que tentar substituir o Bolsa Família, que muita gente criticava, e é importante a gente mencionar, e isso é uma informação valiosa. Não é que o Brasil tem pouco dinheiro para gastar com serviços públicos, é que o Brasil abre mão de muito dinheiro. O Brasil abre mão de tudo que seria arrecadação, o Brasil abre mão por ano de 320 bilhões de reais. É renúncia fiscal, não tem saída. Vai da Zona Franca do Manaus até nós aqui. O agronegócio aqui vive da desoneração. FCO para pegar investimento, juros mais baixos para poder pagar seguro rural. Enfim, dessa ordem dos 320 bi, que é renúncia fiscal, que são incentivos fiscais,
O primeiro da lista, que consome 25% desse valor total, é o super simples, ou seja, são as pequenas e microempresas, que pagam um imposto menor para poder deixar a porta aberta. Lá no finalzinho, o que menos gastam, dos que menos consome, é o Bolsa Família, que tem a média de R$190 por mês. E eu, no primeiro momento, falava assim, gente, Bolsa Família, você não vai ter a porta de saída, não vai dar a qualificar a família para ele poder ser empregado e tudo mais. Agora, o próprio governo, que é de direita, está percebendo que se nós não dermos agora, nesse período dos próximos anos, uma ajuda emergencial maior do que esse dos R$190, nós vamos chegar àquela histórica tragédia de termos mais de 25 milhões de miseráveis. Então, o renda básica vai sair fruto de um estudo que nós estamos fazendo, do orçamento, sem furar o teto de gasto. Isso é importante, sem violar a lei de responsabilidade fiscal, sem fazer bagunça do passado que quebrou o país. De que forma nós podemos remanejar aquilo que nós já abrimos mão, para tirar um pouquinho de alguns, sem aumentar imposto, para que a gente possa beneficiar mais pessoas. Estão falando em algo em torno de R$250 no lugar do Bolsa Família, trazendo ainda mais algo em torno de 8 a 10 milhões de famílias que estarão na mais absoluta miséria. E como eu falei, se não consumirem, fecham as portas do comércio, do micro, do pequeno, só vão ficar os grandes magazines. Ainda fala magazine? Fala ainda. As grandes lojas de departamentos abertas, porque o comércio pequeno não vai aguentar. Então, essa é a rede. Para finalizar, a única briga que nós temos com o governo, briga entre aspas, eu estive com o ministro Guedes, a gente estava conversando com ele, eu conversei com ele, uma vez por mês eu sou obrigada a ter essas reuniões por conta da CCJ, que é muito ligada, tem que passar pela minha comissão, é que ele está querendo, eu falei, olha, isso não vai dar certo, ministro, ele está querendo juntar programas sociais, acabar com alguns, para criar o Bolsa Família, entre eles o seguro defeso. Eu falei, olha, ministro, eu tenho muita dificuldade, meu estado tem 2 grandes rios, que é o Paraguai e o Paraná, nós temos aqui colônias de pescadores que precisam desse seguro defeso no período que não podem pescar. Então, abono salarial, como é que você vai acabar com o abono salarial de quem ganha até pelo menos um salário mínimo para poder compensar? Mas isso é começo de cantiga, subiu, se Deus quiser vai dar certo, sem prejudicar ninguém, sem aumentar imposto e sem violar a responsabilidade fiscal. Só um minuto, eu tenho uma pergunta política para fazer para a senhora aí. Aproveitar aí o momento, Sim. Que não é sempre que vem aqui, quero saber o projeto do partido do MDB para Dourados, nesse momento. Quem conhece a realidade local, né, são as grandes lideranças locais. Aqui nós temos o Renato Câmara, que é uma referência nossa no MDB, e o que ele disser, juntos com os nossos vereadores, comandar, nós vamos cumprir, subir no palanque, pedir voto, abraçar, se puder, né? Não sei se a gente vai passar virtualmente, mas é uma eleição municipal, então, como é uma eleição municipal, a gente tem que acatar a decisão democrática dos diretórios municipais de cada partido, no caso, o diretório do MDB. Seu Celso, obviamente, que vai ser ouvido, enfim, os nossos vereadores, né? O Renato é democrático, sabe conversar, dialogar e ver o que for melhor para o partido. A gente quer o que é melhor para Dourados. Eu acho que está acabando essa coisa muito de partido. A gente precisa, num amplo consenso, porque os próximos meses e anos não serão, como eu disse, Centro-Oeste está um pouco fora disso, mas para o resto do Brasil não será bolinho não, viu? Vão ser tempos difíceis. Eu tenho mania, porque eu falo em Três Lagoas e lá também não é regional. Eu falo nas cidades polos em hospital regional. Não necessariamente chama hospital regional. Três Lagoas também não chama hospital regional. Chama Hospital Beneficente Nossa Senhora Auxiliadora. Então ele pediu para retificar aqui que o hospital é da Vida Universitária, Evangélica e Santa Rita. Que são os hospitais que vão Eu não ter. poderia, a última pergunta lá, já combinou porque vai ter a sessão. Não poderia deixar de complementar a pergunta do Morandi? É o seguinte, Simone, na minha opinião, o cavalo do Bolsonaro passou encilhado. Isso o Eduardo sabe muito bem, que até eu que não sou da roça consigo montar num cavalo encilhado. Eu me jogo, eu pego na crina, pego no arreio e subo. Na minha opinião, o cavalo do Bolsonaro esse ano vai passar em pelo. E como é que você sobe num cavalo em pelo, Eduardo? Alguém não tem que fazer assim para você? E mudar Dourados.
Renatinho, né, que agora você chamou de Relatinho, eu vou chamar também. Alan Guedes e a Daniela. São 3 pessoas que, no meu ponto de vista, são os únicos que vão ter um discurso diferente para 2020. Então, já que você falou que vai ter essa conversa, eu sugiro que você faça parte dela também, porque é muito importante para Dourados a gente, vamos falar assim, se livrar dos grandes xerifes daqui. Isso, o Celso Del Lago sabe do que eu estou falando. Nós precisamos urgentemente mudar a cara de Dourados, mudar a cara dos comandantes de Dourados. Precisamos sair daqui como éramos antes, 5 deputados estaduais, 3 federais e quiçá um senador ou um governador. Não, o senador para 2026. Não, o senador está fechado com você, não tem jeito. Não. De preferência, 2026. Não, mas essa turma vai te garantir, essa turma te garante 2022, você vai ficar tranquila. Mas eu acho que seria o início dessa mudança. Leve isso em consideração e eu queria saber sobre a sua opinião. Você tem o PP, você tem o PSD e você tem o MDB. Olha, eu vou dar uma informação, não é nem minha, não é minha opinião. Uma única informação, vou ser muito breve nessa resposta, porque acho que até porque eu respondi. As pessoas falam muito assim, renovação, renovação, renovação. E quando o Bolsonaro ganhou a eleição, eu achei que ele fosse fazer diferente, porque assim, o povo, pela primeira vez, não só elegeu o Novo, até um candidato antissistema, diante de toda aquela coisa, Operação Lava Jato e tudo mais. Ele não só elegeu o Novo, que era um presidente antissistema, ele deu a faca e o queijo para esse presidente, que ele não costuma fazer. Ele não fez isso na época da Dilma, não fez isso na época do Temer, não fez isso do Fernando Henrique, não fez isso na época do Lula. Ele renovou em 60% a Câmara Federal. Ele renovou no Senado, foi recorde. Os grandes caciques do Senado sobraram 3 voltaram. Dos 2/3 que foram para as urnas, eu não fui porque são 8 anos, renovou em mais de 80% os senadores. O que eu achei que o presidente Bolsonaro fosse fazer? Continuo sendo da base no sentido de procurar ajudar o governo, porque ajudar o governo significa ajudar o Brasil. Mas continuo fazendo as minhas críticas construtivas ao presidente. O que ele fez? Ele, ao invés de governar com a ala nova que estava chegando, ele simplesmente colocou todo mundo no mesmo balaio e falou assim, ninguém presta, só eu. Ele continuou com o descanso de palanque. Quando ele percebeu que estava perdendo, que precisava aprovar medidas importantes, porque quem avançou com as reformas foi o Congresso. Quando ele percebeu o que ele precisava, ao invés de ele procurar esses novos, e não falta gente nova. Estou repetindo, tem 80% de senadores novos que foram eleitos pela primeira vez nos 2/3. Na Câmara foram 60%, mais de 60% renovados. O que fez? Ele não procurou novo. Ele foi atrás do velho centrão, que a gente sabe como é que negocia. E aí fica difícil, né? Fica difícil até ele ser considerado novo no futuro. Mas, enfim, ele quer que eu fale aqui. O Renato comanda o processo, eu vou ouvir seu Celso. Eu estou do lado do meu senador de Dourados, eu que vou dar a resposta. Seu Celso decide com o Renato e aí o Alan conversa com a Daniela, a gente chega num acordo, né? Pessoal, então, quero agradecer em nome da Câmara, também registrar que, além dos vereadores já anteriormente nominados, chegaram o vereador Edenor Machado, o vereador Pedro Pepa, vi também, passando ali o vereador Cirilo, e agradecendo o vereador Jânio, Edenor já nominei, agradecer mais uma vez ao deputado Renato, ao deputado Eduardo Rocha, a senhora, a senadora Simone, que muito nos honra, por atender a imprensa aqui na nossa casa. Nós gostaríamos de encerrar porque em instantes nós vamos abrir a nossa 25ª sessão ordinária com a presença da senadora na tribuna livre da sessão, porque o convidado e a oportunidade também de falar para todo o colegiado dessa casa, todo o parlamento e também para a sociedade através da nossa transmissão via os canais oficiais de transmissão aqui da Câmara Municipal. Então agradecemos todos vocês, muito obrigado. Boa noite.